Hello everyone, sejam muito bem-vindos a mais um Twins Talks, a experiência de áudio aqui do Gêmeas do Inglês. Eu sou a Bi. E eu sou a Gi, e se por acaso você está assistindo a nossa experiência em vídeo, porque esse podcast também é postado no nosso YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, não se esquece de deixar o seu like, isso faz toda a diferença, ajuda a gente a continuar crescendo. Estávamos rumo aos 300 mil, batemos a meta, agora rumo aos 350 mil. E no podcast de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as nossas percepções, as diferenças entre morar no Brasil e nos Estados Unidos, como avaliar se vale a pena ou não mudar de país, mesmo que você tenha vontade de morar em um lugar que não seja os Estados Unidos, né? O que levar em conta, quais fatores contam mais, qual tem sido a minha percepção estando morando aqui, enfim, vamos discorrer sobre tudo isso num momento diferente das nossas vidas, porque a Bia acabou de ter bebê, eu tô então lidando aí com a distância no meu sobrinho, pude visitá-lo, claro, mas agora a distância. Tô empolgada pro papo de hoje. É uma conversa que a gente sempre conversa em grupos, né? Exato. Ciclos mais pessoais. É um assunto que a gente sempre fala, é bem isso, em ciclos mais pessoais, assim, pessoalmente, eu acho que seria legal a gente trazer pra cá também, pra compartilhar com vocês, e também porque a gente consegue trazer de um jeito bem preciso. A gente tá morando nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, então a perspectiva de duas pessoas que falam inglês, uma que tem um uso de se comunicar com pessoas no mundo inteiro, pra viagens, e uma que agir, né, que tem essa questão de precisar, porque mora no país falante de língua inglesa. E a gente consegue conversar de forma bem completa sobre isso por conta da gente estar morando lá, né? Dela conseguir falar bem na prática a perspectiva de quem mora. E eu acho que, antes de mais nada, a gente sempre tem que lembrar que, na minha opinião, só vale a pena você mudar de país, antes de mais nada, se você tem um objetivo muito claro, né, Gi? Tem muitas pessoas que às vezes querem mudar de país a qualquer custo, não tem um objetivo muito claro. Eu quero morar nos Estados Unidos porque eu quero morar. Mas não pensa, mas eu quero morar, mas o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser? Com quem eu vou morar? Com que frequência eu vou voltar pro Brasil? Enfim, então eu acho que a primeira coisa que eu já tenho pra dar da minha opinião é que não só Estados Unidos, mas qualquer país, pra mim, você não pode ir a qualquer custo. Porque geralmente as histórias que eu escuto de pessoas que foram porque queriam ir de todo jeito, mas não tinham algo bem definido do porquê elas queriam ir, geralmente tem experiências bem frustrantes, ou pelo menos um começo bem duro, né, Gi? Além disso, também muitas pessoas têm uma visão muito utópica do que é morar fora, né? Então tem gente que idealiza que ao sair do país, por exemplo, sei lá, ao sair do Brasil, que é o nosso contexto aqui de brasileiros, brasileiras, a pessoa vai ter todos os problemas resolvidos. Então ela vai sanar os problemas financeiros porque o outro país é um país que a moeda é mais forte, as oportunidades são maiores, vai sanar todas as dificuldades, os perrengues, e não é assim. Se você vai com o objetivo de resolver um problema, você vai conquistar vários pra você. Perfeito. Porque existe você vai conquistar vários outros no processo. Porque, assim, é mudar de país, existe um planejamento financeiro que é necessário, um planejamento da parte de burocracia, né, da parte documental, que é necessário também. Inclusive, isso é uma coisa que você tem que levar em conta, né, você tá mudando pra um país. Quais são as estratégias migratórias que você pode usar pra mudar pra esse país? Não é simplesmente pegar a sua mala, um visto de turista e pronto, né? E ver o que faço lá. Lá eu resolvo, lá eu vejo como eu mudo de status. Nem pode. Não é assim que funciona. Você precisa já ir com uma estratégia, né? Você quer realmente estar direito e fazer tudo conforme manda o figurino, né? Diante do órgão responsável pelo processo migratório do país que você tá indo e tal. Você não quer queimar o seu filme e você também não quer passar perrengue à toa. Então exige muito planejamento, né? Então acho que a primeira coisa é não vá com uma visão utópica de que você tá indo pra resolver os seus problemas e saiba por que você quer ir. É pra passar um tempo, pra fazer uma faculdade, melhorar o seu currículo, é pra passar um tempo pra ter mais contato com o inglês, esse é seu sonho, é realmente passar um tempo porque você tem vontade de experimentar o que é morar fora, então você vai fazer um intercâmbio com período pra ir, pra voltar, vai estudar inglês enquanto isso, você tem vontade de criar raízes nesse país e começar do zero, então começar um trabalho, assim você também já sabe por que vias você deve percorrer, pra quem você deve pedir ajuda. É aplicando, LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta, LinkedIn, em inglês, é uma ferramenta que dá pra você procurar empregos em outros países. Então, é através de uma empresa que vai patrocinar o seu visto de trabalho, é através de um visto de estudante, enfim. Existem aí meios e você precisa entender qual que faz mais sentido pra você. E eu acho que também, que não tem nem como começar essa conversa de vantagens e desvantagens Brasil e Estados Unidos
sem essa conversa inicial, sem a gente estar alinhado. A primeira coisa é, se você vai mudar não só para os Estados Unidos, para qualquer país, por que que você tá indo? Como você tá indo, né? Qual é a sua estratégia migratória? E aí sim você começa a pensar no que vai ser vantajoso ao estar no país e no que não é vantajoso ao estar no país. Mas antes de mais nada, você tem que ter um objetivo muito claro, né? Porque senão é totalmente desvantajoso. Se você tá indo pra se jogar e ver o que acontece e tentar a sorte, é aquilo que a gente falou. É difícil você crescer no Brasil, mas tentar a sorte nos Estados Unidos sem uma estratégia também é difícil. Pensa, você não é americano, você vai ser um imigrante, talvez não vai estar legalizado, não vai conseguir emprego. Não tem pra quem correr. É mais porque difícil. Aqui no Brasil, deu um ruim, você tem sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, sei lá. Você não vai ficar sem casa pra morar, dificilmente, né? Tô falando sempre em termos muito genéricos, não conheço as especificidades da vida de cada um. Mas se você perdeu o emprego, por exemplo, quero crer que a maioria das pessoas, né, vai ter um lugar a que correr pelo menos por um período curto de tempo, sabe? Pra, assim, um gap que você vai estar in between jobs, né, entre trabalhos. Pensa se você vai sem uma reserva financeira, num país que não é o seu, e acontece algum imprevisto, você fica sem uma entrada de dinheiro. Cara, você vai fazer o quê? Se você assumir um compromisso de comprar um carro, porque muito brasileiro chega e faz isso, né? Já vai comprar um carro, então assume um financiamento, assina um contrato de aluguel. Como que faz? Como que funciona? Fica inadimplente? Já começa com o pé esquerdo? Não, e fora de que pra tentar conseguir... De novo, gente, a gente não tá querendo jogar balde de água fria em ninguém. Mas até porque uma das coisas que a gente faz é ensinar inglês pra que você vai, se quiser morar fora, more fora. Mas é trazer a realidade pra que você não fique achando que as coisas são de um jeito e na verdade são de outro. E acabe se frustrando, tendo uma experiência negativa, detestando estar no país. Sendo que na verdade talvez o problema não é nem o país, né? É a forma como você lidou com o país. Eu vejo muito isso, Bianca. Você fala uma coisa, pessoas reclamando dos Estados Unidos, tendo experiência ruim. E quando a pessoa me conta os problemas, eu falo, mas você é culpado de todos eles. Porque foi falta de planejamento, ou irresponsabilidade, ou uma atitude completamente sem noção. Então, assim, realmente, eu não quero jogar balde de geografia, eu estimulo demais. Eu acho que mudar para outro país por um período curto, ou, né, permanentemente, assim, a perder de vista, eu super estimulo. Eu acho que morar fora do país, mudar, é uma experiência que todo mundo deveria fazer alguma vez na vida, pelo menos uma temporada fora. Isso te faz crescer, te amadurece, faz você se conhecer melhor. Você tem que começar do zero, relacionamentos, alinhar suas prioridades. Eu acho que, assim, é uma experiência incrível, todo mundo deveria viver. Mas exige planejamento. E o que a Bi falou é fato. Se você não planeja, você tá se colocando numa posição de não curtir tanto a experiência. Aí, planejamento também envolve outras coisas. Por exemplo, clima. Muita gente paga pau pra inverno, pra os filmes de Natal na neve e tudo mais. E daí, quando decide mudar, não, eu quero ir pra um estado que tenha neve, porque eu quero viver um clima que eu nunca vivi antes. E, cara, muito legal. Mas você tem que estar bem, assim, ciente de como realmente é a vida na neve, né? Eu amo neve pra viajar. Pra ficar 2 dias, na verdade. No terceiro dia a neve já começa a me irritar. No máximo. Porque, gente, é um incômodo no nosso dia a dia, né? E também, além dessa questão do incômodo por conta do tanto de roupa que tem que colocar, acaba ficando molhado, úmido o tempo todo, tem aquele perrengue de ter que ficar raspando neve da frente da sua casa, o seu carro fica cheio de neve, tem que usar o pneu específico e tal. Além o frio mesmo, que pode ser muito incômodo, são temperaturas muito extremas. Tem a questão de que lugar que é muito frio, por exemplo, se você tem que ver se você gosta, né? Pode ser que você ame, pode ser que eu esteja falando tudo isso pra você seja super empolgante, o que pra mim é meio frustrante. Mas você vai ter que pensar que vão ser dias mais curtos, mais cinzas, menos tempo de sol nos dias. Então muita gente, por exemplo, fica depressiva, sabe? Esse dia eu tava vendo um vídeo no YouTube, aqui no YouTube, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci, porque me caiu assim o vídeo, eu não acompanho ela. Mas ela é esposa do Rafinha Bastos. Eu não gosto de me referir assim a ela, mas assim, eu realmente não lembro o nome. Mas assim, muito legal o vídeo que ela tava fazendo. Eu sei que ela é a esposa dele porque ele é bem famoso e ela mencionou ele no vídeo. Mas ela tava falando, né, que ficou mal, que ficou bem abalada, depressiva no inverno de Nova York, que tava indo passar um tempo no Brasil e tal. Que pra ela foi muito difícil lidar com o inverno de Nova York, com a neve. E eu falei, nossa, eu consigo me identificar tanto com o que ela tá falando, porque é como eu me sinto quando eu fico um pouquinho mais de tempo num lugar que neva. No Natal, no fim do ano, vamos todo mundo da família pra Nova York, pra passar o Natal na casa dos tios do meu marido.
Tava super gostoso, clima e família, mas na hora de ir embora eu já tava, ai, que bom que eu tô indo pra Flórida, onde tem calor, já deu de frio pra mim, eu já começo a ficar mais abatida. E ela falando, E eu me querendo ou não, identifiquei. isso interfere demais no nosso emocional. E pensando numa pessoa que já tá sensibilizada por estar longe da família, amigos, tendo o desafio de criar novos relacionamentos, e você tem essa questão do clima, é uma das coisas a se pensar. Uma das coisas que eu penso também, que a gente tem que ponderar, vantagens e desvantagens, que daí eu já acho que é mais tranquilo, é que muitas pessoas, na hora de ponderar morar fora ou não, colocam coisas mais simples, como, a comida, sabe? E isso eu já acho que é mais tranquilo. Eu acho que, por exemplo, o clima é uma coisa que com certeza você tem que ponderar se é vantagem ou desvantagem você ir para um país ou para uma região específica de um país, porque como a gente falou, isso vai influenciar demais na sua qualidade de vida. Agora, comida, por exemplo, a real é que quando você mora num país, por mais que às vezes vai ser mais difícil você encontrar alguns elementos que você gosta de cozinhar no Brasil, que você tem de hábito, quando você tá na tua casa, você não tá como turista, você tá na sua casa, você tá indo no mercado, você vai cozinhar, isso é mais fácil de driblar, né, Gi? A Giovana tem umas laricas, assim, umas doideiras de vontade de comer umas coisas do Brasil, mas ainda assim, você consegue driblar bastante na sua casa, né? Porque é você que faz teu cardápio. Ah, mas eu ainda assim tenho, eu sinto muita falta. Gente, ó, o nome do canal que eu falei, eu tava pesquisando aqui, porque eu quero muito falar. Chama Vi Por Aí, o nome do canal. Que é o que eu falei que ela compartilhou. O vídeo chama Porque Fui Pra Nova York. Olha que coisa, esse vídeo foi ao ar dia 15 de março, tipo, bem recente. E, enfim, só pra, né, dizer da onde que eu vi e qual que é o canal. Mas eu falei isso da comida, Gide, falando de vantagem e desvantagem, eu acho que clima pode ser muito desvantajoso, porque influencia o teu psicológico, né? Mas comida é uma desvantagem, sim, você mudar do teu país, porque você tá acostumado com a tua comida no teu país, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais driblável, porque você vai estar na tua casa. Mas ainda assim, é o que eu falei, tem vezes que você morre de vontade. Vira e mexe. Tem uma padaria que eu amo, né? Que chama Padaria Brasileira. Gente, eu acho uma delícia o sonho de lá. E minha mãe tava falando, ai, Bi, vou levar Ela pra vai me o seu trazer. sonho. É, isso que eu ia falar. Mas também depende muito da sua relação com comida, né? Eu naturalmente já tenho essa coisa de, eu começo a pensar, me dá vontade. Mas sim, eu acho que isso é mais driblável. Eu vejo o povo reclamando de alimentação e tal. Mas você mora na sua casa. Hoje, na maior parte dos Estados Unidos, você tem acesso. Ou se não tiver um mercadinho brasileiro, você pede pela Amazon, sabe? Você compra tudo. Dá pra comprar guaraná, dá pra comprar fubá, massa de tapioca, Nescau. Leite condensado vende em qualquer Target da vida. Então, você consegue driblar mais. Clima é um negócio que você não consegue driblar. Outra coisa que não dá pra driblar, aliás, tem gente que tenta, né, driblar, é a língua. Porque também tem muita gente que muda pro país e daí a expectativa é que melhore o inglês, que pratique mais, só que só faz amizade com brasileiro. E tá tudo bem fazer amizade com brasileiro. Eu entendo você querer ter um... Mas você vai falar em português com os brasileiros. Não adianta falar, a gente vai falar inglês. Não, vai falar só português. E daí você não pode ter só amigos brasileiros, né? Se toda vez que você for ter interação social for só em português, se o seu objetivo é emergir na cultura, melhorar o seu inglês, ampliar o seu repertório, o seu vocabulário, seu objetivo é que de alguma forma essa experiência internacional contribua pro seu inglês, com certeza. Não dá. Você tem que se expor, né? Você tem que criar um ambiente imersivo. Então, isso é muito importante também, né? Saber que não adianta achar que você vai, se você tem... Agora, claro, se você tá vindo pros Estados Unidos, porque você, sei lá, você quer fazer um pé de meio um tempo, você não tá nem ligando pra aprender inglês, beleza, cada um, eu acho que é muito isso, cada um sabe quais são as suas prioridades, quais são os seus sonhos, aquilo que é importante, e você tem que ser muito autêntico e muito verdadeiro consigo mesmo nisso, sabe? Não tente ter a experiência que outra pessoa teve, ou ir pelas motivações de outra pessoa pra ir, saiba quais são as suas intenções. Eu não acho que morar fora é pra todo mundo, embora eu acho que seria incrível ter uma pra todo mundo ter um tempo, uma experiência, nem todo mundo tem o perfil de realmente, assim, pegar as malinhas e ir sem data pra voltar, Eu não sei sabe? se eu tenho esse perfil, sabe? Eu tava conversando com a Gi, porque, por exemplo, gente, se você for pensar, às vezes, de verdade, ó, eu tenho meu trabalho no Brasil, eu tenho estabilidade financeira no Brasil, eu tenho minha casa no Brasil, minha família no Brasil, eu fico pensando... Até que ponto que minha vida de fato vai ser melhor em outro país? Ah, não, mas os Estados Unidos têm mais segurança, mas a educação, XYZ, depende, gente. Tem como você morar em lugares seguros e não tão seguros no Brasil. Nos Estados Unidos também tem lugares seguros e tem com certeza bairros que você não ia querer morar, que tem alta criminalidade. Então eu acho que isso também é uma...
Não é? Então, acho que às vezes as pessoas Lógico. pensam, ai, não, meu filho vai andar sozinho na rua pra cima e pra baixo. Gente, não é mais Estados Unidos anos 70, tá? Que talvez você veja em filme, em série, ou aquela vizinhança que você vê super rica, que realmente é segura, que passa ali o ônibus da escola amarelinho buscando as crianças naquelas casas super americanas. Aquilo, gente, é a nata dos Estados Unidos também, né, Gi? Aquilo também é um lugar super seguro. Todo lugar tem coisas boas e ruins, Como lugares no Brasil seguros e também, menos um seguros. lugar assim também seria mais seguro. No geral, eu diria que os Estados Unidos é mais seguro que o Brasil, Sim. no geral. Se você for pensar como No país, geral, é como sim. nação, é no geral. E eu acho que também o que pega pra muita gente é a possibilidade de crescer na vida. Por quê? Isso também é um outro diálogo que é muito legal ter. Inclusive, quem tá assistindo pelo YouTube e quiser compartilhar a sua visão, o que você pensa, não tem certo e errado. A gente tá aqui pra dialogar. Exatamente, é dialogar. Expor. Mas muita gente está disposta a ir para os Estados Unidos, custe o que custar. E mesmo que isso envolva largar uma carreira sólida, um trabalho bem remunerado, uma formação prestigiada, a pessoa está disposta a vir para um país em que nada disso vai ser reconhecido, em que a sua faculdade não é reconhecida, em que seu histórico profissional não vai ser valorizado, e às vezes fazer trabalhos que no Brasil ela nunca faria, né? Trabalhos que não exigem uma formação acadêmica, trabalhos que têm remuneração menor, porque a pessoa quer a qualquer custo vir para os Estados Unidos. Eu, particularmente, e de novo, não tem certo e errado. Quem sou eu pra julgar o que é melhor pra vida de outra pessoa? Você tá expondo a sua opinião, né? Mas eu, particularmente, não acho que vale a pena, assim. Eu também acho Eu que acho não. que se você tá bem no Brasil, com uma carreira legal, bem colocado, sabe, já teve um investimento na sua educação, eu não sei se vir pra cá a qualquer custo seria o melhor. É claro que você pode ter oportunidades incríveis aqui, conseguir aplicar e conseguir um emprego aqui. Mas esse é o uma ponto. empresa que patrocine. Pode ser que você vá e que você estoure nos Estados Unidos, mas pode ser que não também. Assim como se você ficar no Brasil, pode ser que você fique sempre ali naquele nível, né, estagnado, e pode ser que você estoure. Então, eu acho que a grande questão não é se é certo ou errado ir, mas é você saber que ir não é garantia de que você vai estourar e de que vai ter uma vida incrível. Pode ser que aconteça, seja incrível. Pode ser que sim, pode ser que não. Esse é o ponto. Você tem que estar disposto a tentar. Você tem que pensar que, assim, mudar para um outro país, né, Gi, é uma tentativa. E que pode dar certo ou não. E você pode criar um contexto para ser um tiro mais certeiro, segura, né? Sim. Uma tentativa mais segura. Por exemplo, se você já vem com um emprego, né? Você vem pra cá. Por exemplo, a prima de uma das minhas melhores amigas veio pra cá porque aplicou, conseguiu um empregador que topava, né? Contratá-la como com o visto de trabalho. Então, você vem com trabalho, então você vai ter um plano de saúde, você já vem com um salário legal, com uma perspectiva de crescer uma carreira. É diferente. Então, mas, por exemplo, essa é a minha visão. Eu não viria a qualquer custo, pra fazer qualquer coisa, se eu já estivesse bem no Brasil. Mas pode ser que o contexto de outra pessoa seja, não, mas eu quero porque eu não aguento o Brasil, eu quero ir mesmo que eu tenha que começar do zero, já tendo uma vida profissional formada aqui. Tudo bem. E tá tudo bem. Assim como tem gente que tá muito mal no Brasil, não vê perspectiva, tá com dificuldade. Gente, querendo ou não, se eu fosse bem assim, pegar um jovem, por exemplo, uma comparação que às vezes eu falo quando eu tô conversando com as pessoas. Se eu pegar um jovem recém-formado da faculdade no Brasil, que vai pro primeiro emprego dele, na formação dele, né? No Brasil, e esse mesmo jovem recém-formado, que vai pro primeiro emprego na área de atuação dele mesmo, de formação, nos Estados Unidos. O salário que esses jovens vão receber é bem diferente, porque nos Estados Unidos, esse salário de entry-level job, que a gente fala, né, de trabalho de entrada, o cara vai conseguir pagar a parcela do carro dele, um bom carro. Um aluguel, né? Pagar o aluguel. Talvez não juntar sozinho, uma mas vai grana. dividir com alguém um apartamento, vai conseguir pagar. Vai conseguir, e às vezes até sozinho, dependendo, né? Vai conseguir ter um celular novo, fazer uma viagem com os amigos de vez em quando, juntar uma grana, consegue conversar, ir pra fora do país a cada 2 anos. Então, olha a diferença. Eu não conheço nenhuma pessoa que teve esse privilégio no Brasil com o primeiro emprego. Um salário que permitisse que a pessoa, sei lá, em São Paulo, por exemplo, de onde eu sou, com um salário pagasse o aluguel de um apartamento legal, tivesse um carro legal na garagem, pagando financiamento tranquilo, um celular incrível, juntasse dinheiro e viajasse. Então, quando a gente fala de perspectivas, de oportunidades, os Estados Unidos é inegavelmente melhor. Então, se você vai com esse objetivo de melhores oportunidades, porque no Brasil você não tem essas boas oportunidades,
aí é outra conversa. Mas é claro que eu tô falando do jovem que teve uma formação aqui, que vai ter um pouquinho mais de facilidade de se colocar no mercado de trabalho Isso aqui. que eu ia falar. E também um jovem que, teoricamente, o ideal seria também conseguir se colocar no mercado de trabalho antes de ir. Porque também se for pra ele, pra ficar lá tentando fazer qualquer coisa, se virando nos 30, até tentar conseguir alguma empresa que seja E sponsor. nem pode fazer isso, Nem né, pode, gente? A verdade entendeu? é que nem pode. Tipo assim, se a gente for falar a verdade... Eu sei que as pessoas fazem, mas se for falar a verdade é que você não pode ir pros Estados Unidos com a intenção de morar lá como turista, que muita gente faz, né? E se virar nos 30 lá. Você tem que ir já fazer as coisas certas, né? Então eu não vou estimular a fazer o que não pode, porque isso pode te prejudicar. Eu falo até por preocupação mesmo de que não te prejudique, porque... E se não consegue esse trabalho, sabe? Você pode... sei lá, correr o risco de ficar um tempo ilegal, queimar seu filme com a imigração, às vezes não conseguir depois regularizar essa situação com facilidade. Então, pra que se expor se você pode ir com um pouquinho mais de planejamento? Mas, de novo, não sei o contexto de cada um. Sabe por que eu falo muito isso? Porque eu já ouvi cada história de contextos mirabolantes. E eu já ouvi histórias, Você fala, gente. não Por isso sei, que eu não falo que, sei. assim, isso aqui é um debate aberto, né? Uma conversa. Mas que, assim, tem tanta... Eu já vi gente com muito dinheiro guardado, que tinha empresa, vendeu a empresa no Brasil, foi pros Estados Unidos e deu tudo errado. Pessoa se frustrou, moraram num porão, voltou pro Brasil. Eu já vi gente que foi sem dinheiro nenhum, mas que teve uma ideia legal lá, começou, assim, a trabalhar, juntou dinheiro, começou uma empresa e deslanchou. Eu conheço gente que tinha uma formação incrível aqui, chegou lá e abriu mão dessa formação. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é casado com uma americana e ele falou, eu não largo meu emprego no Brasil porque lá eu posso ser casado com uma americana, mas lá eu nunca vou ter uma colocação como eu consigo ter aqui, crescer, ter prestígio na empresa, né, porque ele tá fazendo uma carreira dentro de uma empresa que ele gosta muito. Então pensa, o cara é casado com uma americana e não quis ir pros Estados Unidos porque ele falou, porque lá eu não Pra vou ele, a conseguir. carreira dele hoje é mais importante do que tá nos Estados Unidos, entendeu? Ele tá bem no Brasil assim. E tem gente que não, e tem gente que vai. Então, assim, não tem certo e errado, é bem isso. É só ponderar e sempre o nosso estímulo é fazer as coisas certo, ir com a documentação certa, se possível já ir Pensar com o bem, emprego, né? Não faz pensar na bem. pressa. E o que você falou é E total, pensar Bi. o que tá incomodando no Brasil também. Porque isso é uma coisa muito importante, sabia? A minha cunhada, ela fala muito que o pai dela sempre falou pra ela que ela fez intercâmbio até nos Estados Unidos quando ela tava no ensino médio, fez 6 meses, queria ficar mais 6 meses, e ele falou, não, você não vai ficar. 6 meses foi bom. E ele virou e falou que ele acha que às vezes, quando a gente acha que tem um problema que só mudar para os Estados Unidos vai resolver, é aquilo que você falou, gente. Na verdade, não vai resolver. Na verdade, a tendência é só piorar. Você tem uma questão mal resolvida com você, que pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, pode ser Brasil. Em qualquer lugar, não vai melhorar. Então, acho que é muito E é isso. desafiador morar longe. É desafiador. As pessoas esquecem isso. Ó, eu tô morando hoje há 8 meses nos Estados Unidos. Eu tô com meu marido, eu tô com meu cachorro aqui. Eu considero que eu tô num contexto muito favorável, assim. Então, vim com bastante estrutura, com bastante planejamento. A gente tinha um bom dinheiro guardado pra poder começar as coisas aqui com bastante tranquilidade. Meu marido empregado, num bom emprego, americano, então com a minha documentação toda certinho, meu green card. Nesse contexto bem favorável, que eu acredito que nem todo Você mundo com um tem a emprego que te oportunidade. permite trabalhar dos Estados Unidos e Eu ainda assim ter uma empregada boa também. renda nos Estados Unidos, então você Eu também empregada, enfim, exato, porque também é importante, né, gente, eu sempre falo, né, a não ser que você já esteja acostumado a não trabalhar, se você trabalha e for pra algum lugar e do nada não trabalhar mais, você vai sentir. Aconteceu isso com a minha cunhada, ela também é brasileira, vieram pros Estados Unidos, o marido dela é americano também, irmão do meu marido, e é o que ela tá sentindo hoje, porque ela trabalhava em banco, era muito ativa, ganhava o dinheirinho lá dela, e agora tá nessa fase, né, de novidade, adaptação, e enfim, e mil coisas, então ainda não se colocou profissionalmente, o que é normal, faz parte, isso não... Mas é desafiador, falta. né? Sente falta, você fica em casa, você sente falta, você quer se sentir útil. Mas o que eu tava falando... então, eu que considero que tô numa posição privilegiada, reconheço isso. Quantas vezes não sinto falta, não tô conversando com a minha mãe, com meu irmão, vejo um videozinho do meu sobrinho e sinto falta. Por eu ter muita convicção de que eu quero estar aqui. Você tava falando, ó, o Davi trouxe ele aqui, ó, tá dormindo aqui do lado. Que delícia. Gente, eu sou apaixonada, encantada. Mas ainda assim, estando muito feliz, convicta de que quero estar aqui, tendo feito um planejamento muito grande pra fazer a minha mudança, vira e mexe me bate essa saudade. E olha que eu vou bastante pro Brasil. Também tem isso. Isso é um negócio... Não vai ficar tão longo, daqui a pouco a gente já encerra, mas
Já estamos a 23 estar... minutos de... Mas é que assim, eu adoro bater papo. Comentem aí se vocês querem uma parte 2, porque esse é um assunto que tem muito pano pra manga. Porque é bem isso, gente, eu super incentivo quem quiser morar fora, é morar fora. Assim como eu super desincentivo quem não quer ir, é não ir. Eu acho que tem que ser aquilo que você sente. Você tem que conhecer a verdade, né? Saber... Você tem que se conhecer. E às vezes você pode falar a verdade também. Vai quebrar às a vezes cara e você volta. vai quebrar a cara e volta. A gente aprende tanto com os nossos erros, né? Às vezes acha que vai odiar, chega lá e ama. O que eu ia falar, Bi, isso aí e com a mentalidade preparada pra sei lá quanto tempo você vai ficar sem ver sua família, né? Voltar pro país. Tem que ir com um psicológico pronto pra isso, né? Se você vai pra mudar de vez, não sei, né? Ainda mais no mundo louco de Ou, hoje, por exemplo, né? quando você for ter, no caso, pensando assim, né, quem tem família, quando for ter filhos, como é que vai ser pra você, talvez não ter sua família perto sempre, sabe? Não ter essa rede de apoio. Sabe que é uma das coisas que eu mais, assim, acho que vai ser desafiador pra mim? Porque eu cresci num contexto com uma rede de apoio muito bacana. Então, assim, eu tinha a minha avó por perto sempre, a minha mãe estava muito presente, tinha uma outra, a gente tinha família perto sempre. Então, eu acho que isso... Gente, eu fico pensando, por exemplo, sei lá, às vezes até pra sair, você vai deixar os seus filhos com quem? Porque, sei lá, se minha mãe precisava fazer alguma coisa, eu ficava com a minha avó, tinha esse... Então... É desafiador. Tanto que eu até lembrei agora que quando eu namorava o meu marido, a gente foi ficar uns dias na casa de uma família no Texas, em Houston. Uma família muito querida, assim. Eles têm 6 filhos aqui nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu tô aqui. Aqui nos Estados Unidos é bem comum, né? Famílias grandes, assim, vários filhos. Eu vou ter também uma família grande. E daí... o que a gente tava falando? Tô Não, hoje. sobre essa coisa da rede de apoio. Total. E daí, esse casal, eles aproveitaram que a gente tava lá e eles foram ter uma night, assim, um date, sabe? Um date night, assim, dos dois. Aí ela falou assim, eu tenho que aproveitar, porque não é barato contratar a babá pra cuidar de 6 crianças. As babás cobram por criança, né? Então, já que vocês estão aqui, a gente tem que aproveitar, porque sempre é a gente cuidando, né? Não tem avô, tio. Claro que você acaba fazendo amigos, eles ajudam, mas nem sempre é assim, né? Então, isso me lembrou essa história. Como rede de apoio é importante. Pois é, gente, quando eu viver essas experiências, Deus sabe como vou estar, como vou reagir, eu vou certamente compartilhar com vocês. E, de novo, ter pontos negativos não quer dizer que não vale a pena. Eu tô falando pontos negativos, mas a minha escolha foi vir, né? Então, você tem que muito avaliar pra você quais pontos pesam mais. E eu acho que o que você falou, assim, acho que pra gente encerrar é uma chave. Não se sinta culpado se você não tem vontade de morar fora. Aprende inglês, trabalha, se desenvolve aqui, viaja bastante. Não se sinta culpado se você sonha em morar fora e não consegue se ver no Brasil. E não se sinta culpado se você for tentar morar fora e nada der certo, sabe? Você experimenta, você se frustra, você volta. Sempre dá certo. Você aprendeu. A gente sai com experiência, a gente sai mais maduro, a gente sai com história pra contar. Exato. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Então a questão Sabe que eu vi o Vini do BBB falando esses dias? Inclusive, essa frase é de uma outra pessoa e ele fala essa frase, não sei de quem é. Mas ele falou assim, o que é ruim de viver é bom... O que é ruim de viver é bom de contar. O que é ruim de viver é bom de contar. Então, né? E até eu que hoje em dia não me vejo morando fora, Davi, eu e meu marido, a gente tem um coração muito aberto. Hoje em dia não, porque hoje em dia não tem nada que nos motive a estar fora. Mas talvez, sei lá, a escolha profissional do meu marido leve a gente pra fora. Talvez a gente como família decida um dia que quer estar fora. Enfim, não sei. Uma coisa também é legal isso, né? De que são fases, são momentos de vida. A Gi talvez daqui a 2 anos queira voltar. Ou talvez se ela tivesse esperado 2 anos pra ir, ela não quisesse mais ir. Ou ela queira ficar pra sempre. Não tem como saber. Porque às vezes fez sentido em um momento da nossa vida, não faz em outro. Nossa, a gente tá muito faladeira hoje, já estamos aqui, sei lá, quase meia hora. Falem como acho que vamos vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque eu acho que é legal, né? A gente fala de inglês, só que o inglês ele tem muitas coisas atreladas com ele, né? E conforme a gente vai conversando, a gente também vai chegando a conclusões, né? As nossas opiniões não são assim, ó, cravadas. Você vai conversando, vai pensando em diferentes possibilidades, você vai avaliando, por esse lado é assim, por aquele é assim. É gostoso isso, é uma troca que acrescenta, pelo menos é como eu enxergo. Eu também. Mas é isso, vamos encerrando por aqui. Comentem se vocês querem mais episódios com bate-papos nesse sentido. E a gente se vê na próxima, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, curte o vídeo. Você que tá no podcast, compartilhe nosso podcast. Esteja com a gente sempre em todas as redes, apoiando o nosso trabalho a crescer e chegar em mais pessoas, né? É isso aí, a gente se vê no próximo. Take care!